Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empresário, empreendedor, família, comerciante, trabalhador, profissional de todas as áreas. Nesta manhã de terça-feira, estamos aqui nos colocando na presença de Deus para rezarmos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuando a nossa série, hoje é o último capítulo da reflexão do livro do Eclesiastes. Impulsiona essa passagem bíblica, nos direciona na proteção contra imprevistos. E aí, você é aquela pessoa que se protege contra os imprevistos, você vai levando o seu negócio de qualquer jeito e depois é surpreendido com situações desagradáveis. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes 10, 1. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, trazendo para a nossa realidade aqui, no empreendedorismo, essa citação bíblica. Bom dia, seu Vicente, seja bem-vindo, Deus abençoe o senhor, toda a sua família, seu empreendimento. Esse é o versículo do risco legal e tributário, uma coisa que todo comerciante tem medo, todo empreendedor tem medo, são de tributos. É uma coisa desgastante, é uma situação chata, mas aí a gente precisa se prevenir, se cuidar, viver corretamente as leis, né? Direcionar bem diante da lei. A gente fazendo a coisa certa, a gente encontra coisas desagradáveis, né? Eu digo por experiência própria. Imagina se a gente não faz o que é certo. Eu vou dar tudo que eu tenho para o governo. Então, a nossa mentalidade ela precisa ser transformada. O que, de fato, é compromisso precisa ser cumprido, porque mais cedo ou mais tarde a bomba estoura, certo? Então, esse versículo ele nos atenta, nos alerta sobre riscos tributários. Se você tentar atalhos, é muito comum das pessoas também procurarem atalhos ilegais ou romper as normas de conformidade. As novas conformidades, conforme a citação bíblica, ela pode ser considerada como um muro, né? Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Então, se eu busco atalhos ilegais e romper as normas de conformidade, as consequências, conforme a palavra que nós vimos, a citação bíblica, as consequências é a cobra, uma cobra o morderá, né? A cobra virá na forma de processo e dívidas. A gente quer isso? Claro que não. Claro que não. A gente manter a empresa dentro da legalidade é a melhor proteção. Mantenha a empresa, proteja seu patrimônio, viva, procure ter o seu empreendimento, a sua empresa na legalidade das leis mesmo. E o lucro, muito cuidado para não ser algo exaustivo. O lucro ele deve servir à vida e não a vida ser escrava do lucro. Então é melhor você estar todo regularizado,
todo legal a sua empresa, o seu empreendimento, do que você dizer que está lucrando e ser escravo, ser escravizado por aquele lucro. Então, faça a sua parte, como eu estou dizendo, né? Eu digo por experiência própria, a gente faz a nossa parte corretamente, vira, mexe uma outra vez, sempre aparecem situações desagradáveis, desgastantes, chateia, e aí a gente precisa simplesmente regularizar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, que Deus possa iluminar, conduzir com sabedoria para que o seu empreendimento, os nossos empreendimentos, nossos negócios, as nossas empresas estejam dentro da legalidade e protegidos. Então, vamos rezar. Batalhas espirituais vencemos com armas espirituais. E nessa citação do Eclesiastes 10:8, hoje, a gente finaliza essa série do livro do Eclesiastes. Então, nós vimos aqui, esse livro, ele direciona mais dentro da questão da gestão de tempo, ciclos de mercados e inteligência emocional. Então, nós vimos essas subdivisões aqui. Visão de mercado e sazonalidade foram 2 citações bíblicas. Diversificação e gestão de risco também foram 2 citações bíblicas. Sociedade e parceria, network, 2 citações bíblicas. Gestão de pessoas e excelência, nós meditamos com 2 citações bíblicas. Propósito de bem-estar, saúde do fundador da empresa, uma citação. Gestão de crise e postura do líder, uma citação. Que mais? O valor do conhecimento versus a força bruta, gestão de equipes e hierarquia, a lei do retorno e investimento, e hoje proteção contra investimentos, todas elas uma citação bíblica. Amanhã nós vamos começar uma nova série com um novo livro bíblico, né, pegando as melhores citações voltadas também para o empreendedorismo. Esses 3, nós vimos Provérbios, agora Eclesiastes, e o próximo que nós vamos começar amanhã. São os 3 livros da Bíblia, né, que mais puxa para este lado do empreendedor. Então, vamos rezar o nosso texto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos o Pai Nosso, 3 Ave Marias, em honra à Santíssima Trindade. Seu Vicente, devido a uma queda de energia e problemas com a internet aqui, eu precisei mudar de ambiente, onde pega muito o barulho dos carros aqui na avenida. Eu já reduzi aqui os ruídos de fundo, mas como está chegando o som para o senhor aí, o senhor está tudo normal ou dá para ver todo esse barulho dos carros passando aqui? Ver não, né? Escutar esse barulho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, eis aqui em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ok, seu Vicente, obrigada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Nós rezamos o segundo mistério, mas fizemos a contemplação do terceiro. Então, no terceiro agora, nós vamos fazer a contemplação do segundo. Seu Vicente, no quinto mistério, a gente tenta a participação do Senhor, tá certo? Convido você nesse momento a rezar nesse mistério pela vida dos seus clientes. Coloca diante de Deus seus clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, gestores, líderes, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, apresenta diante de Deus a situação da tua vida financeira. Como ela se encontra hoje? Está organizada? Está direcionada ou está desestruturada, com dívidas, ou você está com saldo, né? Como está essa situação no momento presente, tanto da sua vida financeira, como da vida financeira do seu negócio. Coloca diante de Deus e clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e metas bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
Tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para... No quinto mistério, mistério da gratidão, nós vamos agradecer ao Senhor. Agradeça neste momento por toda a providência e as bênçãos derramadas em seus negócios. Durante todo esse dia, as bênçãos que Deus vai derramar durante todo este dia, as bênçãos que o Senhor já derramou no dia de ontem, no início dessa semana, no início desse mês, todas as bênçãos que Deus tem reservado, preparada para você, para o seu empreendimento. Sejamos gratos, pois no meio dos louvores, Deus habita. Santo dia, seu Vicente. Bom dia, irmã Rose. Seu Vicente, o senhor me escuta? Escuto sim, a senhora está me ouvindo? Não estou conseguindo escutar, se o senhor estiver falando. Seu Vicente? Eu tô falando sim, tá me ouvindo? Agora deu para escutar, bem baixinho, mas deu. Como sempre, a imagem não aparece, a sua imagem não aparece para mim, e a minha também não aparece para o senhor, né? Não. Eu estava verificando aqui, é possível que seja a velocidade da internet. Pelo menos a minha fica dando sinal sempre que a internet está lenta. Então, isso impede também que a imagem apareça no momento em que a live está ao vivo. Mas com a gravação postada, ela fica nítida. Seu Vicente, nesse mistério da gratidão, tem alguma graça específica, especial, ou alguma intenção especial que o senhor deseja colocar diante de Deus? Eu quero agradecer a Deus essa semana que começou. Agradecer os problemas que apareceram e que já estão sendo resolvidos. Graças a Deus. E é isso. Amém. Amém. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Seu Vicente, muito obrigada pela sua participação. Estamos com alguns problemas aqui desde ontem, com queda de energia novamente, para a honra e glória do Senhor, mas isso não impede de estarmos aqui cumprindo o nosso propósito. Por isso que eu chamei o Senhor só no quinto mistério. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus derrame graças e bênçãos em abundância, multiplique sempre seus dons e seus talentos, para que o seu empreendimento possa sempre prosperar. Não somente o seu empreendimento, mas que a sua família seja sempre aquela família que permanece forte e unida na presença
recebendo assim a graça de Deus. Amém, irmã. Obrigada, seu Vicente. Tchau, tchau. Tchau. E convido você agora a parar o instante que você está fazendo para rezarmos juntos a oração do empreendedor. Consagrar a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento. Na presença do nosso Deus. Apresenta agora o nome, coloca diante de Deus. Santo dia, Fátima Teixeira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Coloca agora o teu empreendimento. Coloca a tua empresa, teu negócio, o teu comércio, a tua loja, o teu ateliê. Coloca o teu consultório, a tua clínica, laboratório. Coloca diante de Deus a tua oficina, a tua marcenaria, padaria, enfim, o ramo de atividade profissional que Deus tem colocado em tuas mãos para a prosperidade. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Colocando o empreendimento de Fátima Teixeira, que é o ateliê Projeto Lírios de Maria. Que o Senhor abençoe e ilumine, não somente nesse dia de hoje, mas todos os dias do seu trabalho. Todas as pessoas que estão aí envolvidas, ligadas, trabalhando no crescimento, na prosperidade do ateliê. Finalizamos o texto do empreendedor, agradecendo a você que reza conosco todos os dias, de segunda a sábado, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate, às 6h30 da manhã. Não esquece, de deixar o teu like, deixar teus comentários e compartilhar o texto do empreendedor, para que outras pessoas também possam vivenciar essa graça, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Nos colocando assim na presença de Deus, para que Ele venha sempre em nosso auxílio, pois o Senhor é o nosso auxílio e a nossa proteção. Confiemos sempre, os consagremos sempre a nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos, nossos empreendimentos em suas mãos. Que o Senhor visite a cada um de nós, derramando as suas graças, a sua luz, a sua bênção, o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia de conquistas e de vitória, porque o nome de Jesus é o nome que tem poder sobre todas as coisas. Clame este nome diante das dificuldades, e o Senhor vai inspirar com a sabedoria nas decisões, para tomar as decisões certas em sua vida. De um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Olha para aquele mal que acontece hoje na tua vida e tira uma grande lição. Coloca na presença de Deus e reflete. Qual é o bem que Deus me direciona a retirar nesse mal, nesse dia de hoje? E olha para o alto, para frente, para o alto, e vamos avançar, porque avançar é decisão. Tchau, povo de Deus!